A Bíblia vai nos revelar uma grande verdade. O Deus da Bíblia não é um substituto genérico. Não. Ele é o original. Ele é o verdadeiro. Ele é o que deu início a tudo. Por isso que a Bíblia vai falar no Salmo 68, versículo 5, que Deus é pai dos órfãos. Ele é defensor das viúvas. E hoje eu não quero falar apenas talvez de uma dor que você tenha sofrido, mas eu quero falar da cura. Eu não quero trazer à sua lembrança uma ausência, porque por mais que a ausência de um pai pode marcar a história, a presença de Deus pode e vai redimir o seu destino. Lá em Gênesis, capítulo 21, no versículo 12, a partir do versículo 12, nós vamos encontrar a história de alguém que precisava ser curado dessa ausência de paternidade. A Bíblia vai dizer que Deus lhe disse, e aqui é Deus falando com Abraão a respeito do seu filho Ismael. E Deus diz assim: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque por meio de Isaque será considerada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado sobre os ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensava: não posso ver o menino morrer. Ela sentou-se ali perto e começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige você, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a vasilha de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Alguns de nós, quando lemos essa história, não a compreendemos com a exatidão necessária, porque deixamos de observar, primeiramente, a contextualização cultural da época. E na época, a cultura do Oriente, onde Ismael viveu, era muito diferente da nossa. Agar era uma escrava e ela era propriedade de Abraão e de Sara. E quem conhece a história sabe que Sara deu Agar para Abraão ter relações com ela, e esse filho na cabeça de Sara seria seu, porque era sua propriedade. No decorrer da história, nós vamos ver Agar
agindo de uma forma errada e fazendo com que Sara peça para Abraão mandá-la embora. E lá no coração de Ismael, ele começou a entender que, por ser filho da escrava, ele tinha menos valor do que qualquer filho que viesse depois e que fosse legítimo. Por mais que Isaac ainda não tivesse nascido. E apesar disso, há sentimentos que com certeza estavam presentes lá no coração de Ismael, como a dependência do amor, do cuidado, da presença de um pai. Ele vai entrar na história em um momento em que o seu pai está simplesmente mandando que sua mãe e ele vão embora. Ismael não tinha culpa disso. E às vezes é a nossa vida, vivemos situações semelhantes. Você tem sua história, eu tenho a minha história, e às vezes a sua história é semelhante à de Ismael. Independente da sua escolha, você se vê envolvido em um cenário que é difícil e que é doloroso. Imagina comigo esse cenário aqui. Alguém que se precipitou, que tomou decisões erradas, uma família repartida e um filho está crescendo no meio de uma grande confusão e vai ter que ir embora sem a presença do pai. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o que Deus diz: não se perturbe por causa do menino, do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Aqui, nessa história, nós vamos enxergar Deus retratando inicialmente 3 cenários de um órfão de pai. E independente do cenário que estava sendo vivido, havia algo que Deus tinha dito, que por incrível que pareça, no meio dessa grande tempestade, era algo que trazia esperança. E aqui, nós vamos viver cada fase, cada etapa que Ismael viveu. E talvez algumas coisas vão se assemelhar ao que você viveu. Talvez você já foi curado, mas talvez não. E se você não foi, eu quero declarar nessa manhã, vai haver cura para a sua alma. Vai haver cura para o seu coração. Qual é o primeiro cenário? O abandono. O abandono. Todos nós queremos ouvir como foi a história da cicatriz das pessoas. Se você quiser entender a história de uma cicatriz de alguém, é só perguntá-la. Ela vai começar a falar, A partir do momento que ela abriu o coração, ela vai dizer como a ferida foi feita. Hoje é Ismael que vai fazer isso comigo e com você. Como vimos anteriormente, a forma como ele veio ao mundo foi uma sucessão de erros que envolveu o seu nascimento e levou a uma consequência pior ainda, de ter que arcar por erros que ele não tinha cometido. O problema aqui não era de Ismael. A Bíblia diz que Abraão e Sara não podiam ter filhos, era um problema do casal. Eles tinham recebido uma promessa de que Deus daria um filho para eles, biológico. Mas se precipitaram, mais uma vez, o problema era do casal. Essa precipitação resultou no nascimento de quem? De Ismael. E não é que o nascimento dele tenha sido um erro. Ele só foi gerado por precipitação. Abraão, homem da casa, não conseguiu gerir as tensões entre ele, sua esposa, Agar. E pela terceira vez, mais uma vez, um problema que era do casal, acabou trazendo Ismael para dentro dele e vivendo de uma consequência destruidora.
É claro que a gente não vai desconsiderar o que Agar fez com Ana. Mas o pior de tudo é o resultado. Ismael arcou com as consequências e ouviu do seu pai a seguinte frase: vocês vão ter que ir embora daqui. Abraão e Sara eram idosos. Se você lembrar da história deles, eles tinham deixado parentela, tinham deixado tudo, absolutamente tudo, e foram para o lugar que Deus disse que viveriam uma grande promessa, mas estava demorando para cumprir. Para pensar um pouco, às vezes a gente faz isso. Deus manda a gente ir em direção a uma promessa e está demorando para que ela se cumpra, e aí a gente se precipita. Eu preguei sobre a ansiedade domingo passado. A ansiedade faz a gente fazer isso, dar uma mãozinha a Deus. Às vezes a gente até acha que está fazendo a coisa certa. Eu acredito que no coração de Sara, ela estava fazendo a coisa certa, porque Agar era propriedade. Mas peraí. Qual foi a palavra que Deus tinha trazido antes? Era uma promessa, filho biológico. No linguajar de hoje, nós diríamos que ela fez de Agar uma barriga de aluguel. E qual foi o maior problema? As consequências trazidas sobre a vida de Ismael. Para pensar na cabeça desse menino. Tinha sido mandado embora. Imagina o sentimento de rejeição que ele teve. Eu não sei se você sabe, mas cientificamente falando, dizem que sentimento de rejeição ativa no nosso cérebro os mesmos sinais que são ativados quando sentimos dores físicas. É como um corte, é como a fratura de um osso. Dói. Eu fico imaginando, e talvez você viveu isso ou está vivendo isso. Talvez você vive dores no seu físico que foram geradas por dores na alma de um pai que era para estar lá com você, e você talvez ouviu: vai embora daqui. O trecho bíblico que descreve esse abandono mostra que na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-as a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Eu não sei se você observou um detalhe aqui, é que Abraão deu para Agar e para Ismael uma vasilha de couro cheia de água e alguns pães. Eles estavam indo para o deserto, eles não sabiam nem para onde iam. Mas o maior detalhe é que Abraão era um homem rico, gente, possuía muitos bens, mas entregou ao próprio filho e à concubina simplesmente migalhas. Para pensar na cabeça de Ismael: meu pai tinha tudo, me entregou somente migalhas. Talvez esse é o grito que tem ecoado na sua alma até o dia de hoje. Meu pai tinha todo o amor e só me entregou migalhas. Meu pai tinha todo o tempo e só me entregou migalhas. Meu pai tinha todo o colo e só me entregou migalhas. Meu pai tinha toda a atenção e só me entregou migalhas. Talvez você diga assim: poxa pastor, o senhor me trouxe aqui para me colocar para baixo, eu já estou numa situação difícil e parece que essa mensagem, não, eu quero que você entenda uma coisa: se o seu pai terreno um dia só te entregou migalhas, você tem um pai celestial que prepara um banquete para você todos os dias, sabe por quê? Ele é o seu pai. A
convicção e a certeza que eu quero que eu e você tenhamos nessa manhã é justamente essa. Eu vou mostrar a figura de um pai terreno que vai cometer erros, porque todo pai terreno comete erros. Não existe nenhum perfeito. Mas mesmo que haja erros ou abandono do pai terreno, tem um pai celestial que sempre vai estar lá para nós. Mas o texto ainda diz, traz uma expressão, tendo-os colocado nos ombros dela. Que é isso que acontece. Uma pessoa que vive a ausência de paternidade acaba carregando um peso que é colocado sobre seus ombros, mesmo sem culpa. Um pai que abandona a família faz isso. O peso da responsabilidade que era dele é colocado sobre outros. E qualquer órfão, seja de pai vivo ou não, porque existem órfãos de pais vivos, eles sentem um peso, um jugo, um fardo. Que pesos são esses? Primeiro, o peso da culpa. Eu fico imaginando lá na cabecinha de Ismael, ele dizendo assim: estamos sendo colocados para fora, a culpa é minha. Se eu não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Talvez seja isso que você tem sofrido na sua vida, a culpa. Mas talvez, além da culpa, existe um segundo peso, do medo. Porque o órfão, alguém que vive uma ausência paterna, tem medo de colocar suas expectativas em alguém e ser abandonado novamente, ser expulso novamente, ser rejeitado novamente. E vem aquela pergunta: será que a gente vai sobreviver a isso? Será que eu vou ser amado de novo? Por isso que existe, de alguma forma, uma retração. Mas existe um outro peso, o peso da autodepreciação, que é justamente a soma da culpa e do medo. Esse é o momento em que a voz do diabo começa a ecoar na alma, dizendo: nada de bom pode vir de você. O problema é você. E a pessoa começa a dizer assim: eu sou um filho tão ruim a ponto do meu pai ter me expulsado. Eu fico imaginando Ismael dizendo: será que meu pai prefere qualquer um outro filho a mim? Nada do que eu faço é bom. Eu não sou suficiente. É isso que o diabo tenta sempre fazer a gente acreditar quando o cenário do abandono se coloca diante de nós. E aí o diabo começa a mentir e dizer que a pessoa é rejeitada por causa da cor da pele, do cabelo, a aparência não se enquadra nos padrões de beleza. Se a gente continuar o texto aqui, a Bíblia vai dizer que Agar se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Porque é isso que o abandono faz. É isso que a ausência de paternidade faz. Faz a gente vagar. Vagar é caminhar sozinho, sem destino. E por que sem destino? Porque é o pai que aponta o destino para o filho. Existe uma responsabilidade mútua, sem dúvida alguma, por parte da mãe e do pai.
Mas a figura paterna é a figura que o filho ou a filha, eles vão olhar para que eles sejam flechas nas mãos do guerreiro. Ismael teve um pai que disse: vai embora. Por isso que quando o pai não está, a pergunta que não se cala dentro de nós é: para onde eu vou? O que é que eu faço agora? Mas escuta uma coisa: se o seu pai terreno fechou a porta da intimidade para você, se prepare, porque o Pai Celeste vai abrir um caminho para que você o conheça. E para que você não tenha uma imagem deturpada dele. Eu acredito que quando nós somos mandados para um deserto e somos rejeitados, essa é a maior oportunidade que Deus nos dá para conhecermos a Ele como nunca o conhecemos, para vê-lo como nunca o vimos. Moisés passou 40 anos num palácio e nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas quando ele chegou no deserto, foi justamente ali que Deus se manifestou para ele face a face. João Batista, nós vamos encontrá-lo como filho de sacerdote, mas não foi no templo que ele teve a glória de Deus revelada, foi no deserto. E talvez você diga assim: mas pastor, que deserto eu estou passando, abandonado pelos homens. Mas eu quero que você saiba que você não foi abandonado por Deus. Deserto pode ser até um lugar onde você é abandonado pelos homens, mas você vai ser acolhido por Deus. É no deserto que, por mais que haja solidão, é lá que Deus manifesta intimidade. Porque se o teu pai te rejeita na terra, o teu Deus te acolhe no céu. E Ele está perto. Nós vamos ver no texto, no início, que é Deus que fala com Abraão. Não se perturbe por causa do menino. Peraí. É como se Deus estivesse autorizando a saída de Agar e Ismael lá da casa. Talvez você diga assim: poxa, pastor, como assim? Quando a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, deixa eu te dizer, não é que Deus queria que Abraão tivesse relações com Agar e Ismael. Não. Mas houve um erro humano. E Deus pega o erro humano para consertar toda a bagunça que o homem fez. Por isso que quando Deus diz assim: não se perturba por causa do menino, Deus está dizendo assim: eu também sou pai dele, eu vou cuidar dele. Essa é a garantia que Deus dá a cada um de nós, independente da história que a gente tenha vivido. Entenda uma coisa: ser aceito por Deus e rejeitado pelos homens é suportável. O que é insuportável é sermos rejeitados por Deus e aceitos pelos homens. Isaías vai nos dizer no capítulo 49, versículo 15: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. A palavra hebraica aqui para compadecer é a palavra haran. E tem um significado: acariciar, amar, ter compaixão. Se por um lado o abandono paterno é comum,
É mais difícil você ver uma mãe tomando uma decisão dessa. Por isso que o amor materno é o amor que é comparado com o amor de Deus, o único, porque é muito forte. Mas aqui nesse versículo, o que Deus está dizendo é o seguinte, utilizando-se de uma situação que é improvável. Seu pai ou sua mãe, se ela te rejeitar, ou seja, a pessoa mais improvável da face da terra, se ela fizer isso, eu vou me compadecer. Haram, eu vou te amar, eu vou te acariciar, eu vou ter compaixão de você, eu cuido da sua vida, porque eu nunca te abandono. Primeiro cenário do abandono. Ismael foi abandonado por seus pais, mas deixa eu te dizer, Deus sempre esteve lá, Deus sempre esteve com você. Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar, porque Ele é seu Pai. Essa é a primeira palavra de cura. A presença dEle vai estar sempre com você. Mas aqui nós vamos encontrar um segundo cenário, o odre vazio. A Bíblia diz que quando acabou a vasilha, a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Todo mundo sabe que deserto é lugar de escassez, gente. E onde tem escassez, tem desespero. Agora, pensa comigo. A água da vasilha tinha acabado. Para pensar na cabeça desse menino. Talvez ele estava dizendo assim, meu Deus, minha mãe está com um odre, e quando a água do odre se secar, quando os pães acabarem, eu e minha mãe vamos morrer no deserto. Eu não tenho mais meu pai. Eu tinha comida na casa do meu pai, eu tinha água na casa do meu pai, mas agora eu não tenho nada. E sabe o que aconteceu? A água acabou. Quem caminha no deserto sem água? Ninguém. A gente não anda em Orlando sem água, porque sabe o calor que faz aqui nessa cidade maravilhosa. Imagina num deserto. E não é assim que muitos vivem diante da falta de paternidade? Caminhando num deserto, sem um gole de água. A água aqui simboliza uma fonte de provisão. Agar não tinha mais nada para oferecer para o seu filho. Já tinha sido abandonada. Eu fico imaginando o sentimento que aflorava dentro do seu coração e que passava para o seu filho, porque é uma situação assustadora. E aqui, no cenário mais improvável que a gente viu lá em Isaías, se sua mãe te abandonar, esse cenário passa a ser uma realidade também na vida de Ismael. Ismael já tinha tido um pai que o abandonou e agora estava tendo uma mãe que estava abandonando-o. A Bíblia fala que ela o deixou longe dela, porque ela não queria ver seu filho morrer. Ela sabia que, humanamente falando, não tinha mais nenhuma outra forma de sobrevivência. E é nessa hora que Deus mostra que Ele não só promete estar presente, Ele está presente. Talvez todas as outras fontes da sua vida se acabaram. Talvez na sua alma e emoções você está num deserto, sem paternidade, rejeitado. Talvez até por parte da sua mãe. Mas Deus está dizendo, eu estou aqui. E não são meras palavras, porque promessas qualquer pessoa pode fazer. Eu penso que Ismael já
já tinha ouvido de Abraão e de Agar: eu vou estar aqui, filho, eu amo você, eu nunca vou te abandonar. E de repente Abraão abandona, Agar o abandona, e agora? Ei, Deus é diferente. O que muda não são as palavras ditas, mas quem as diz. E quando Deus diz, é porque Ele cumpre. Deus, mesmo diante de uma realidade que tentava descredibilizá-lo, Ele vai mostrar para Ismael que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É como se Deus dissesse: Ismael, eu sei que você não confia em mim, porque homens prometeram a você e não cumpriram, mas eu vou mostrar a você de quem você é filho. Ei, talvez você está andando no deserto, na escassez de atenção, de compreensão, de presença, de amor, de aceitação, de afirmação. Mas Deus está dizendo assim: eu prometo, eu vou te mostrar quem eu sou. E é só você acreditar. Ismael, ele não ouviu quando Deus falou para Abraão que cuidaria dele. Se talvez Ismael tivesse ouvido Deus falando isso, ele ia ficar mais tranquilo. Ele não conhecia a promessa, muito menos conhecia o Deus da promessa. Por isso que ele colocou toda a sua confiança em um odre cheio de água, em pães, e não em Deus. Para pensar. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, por não conhecermos a promessa, ou talvez não conhecermos a Deus como Pai. Nós começamos a colocar nossa expectativa no odre. E o odre pode ser alguém que a gente tenta agradar com todas as forças. Às vezes é uma figura de autoridade masculina que é vista em uma liderança. O odre pode ser uma busca incessante por perfeição, porque você quer mostrar para o seu pai quem você é. Talvez o odre pode ser acúmulo de títulos, paixão pelo dinheiro, pode ser um filho. O odre é tudo aquilo que você confia como fonte e transfere a expectativa que você pensa que vai te suprir. Os psicólogos falam sobre isso da seguinte forma: transferência. A transferência, ela de certa forma às vezes é inconsciente, simbólica. E para alguns parece ser algo que vai trazer cura e ajudá-lo nesse processo. Mas deixa eu te dizer, nesse processo de cura, pode haver um grande problema se, quando você transferir isso, você não for correspondido. E aí a ferida aumenta. A ferida que era grau 1 se torna grau 3. Por quê, pastor? Porque nós somos odres. Odres que podem saciar por um tempo. Odres que não têm a capacidade de fazer isso por toda uma jornada. Porque a partir do momento que nós não estivermos mais lá, só vai sobrar uma pessoa. Não quem é o odre, mas quem é a fonte. É Jesus. Por isso que Deus queria mostrar para Ismael que o odre vazio podia até ficar vazio, mas que haveria uma fonte que nunca iria secar. Ele mesmo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Se nós ficarmos perto dele,
nós podemos até perder, sermos abandonados. O odre pode até ficar vazio, mas quem tem um rio de águas vivas não precisa viver dependente de um odre. Ainda que seu pai terreno tenha deixado só um odre vazio, é o Pai celestial que te provê com a fonte. O texto fala que Agar ficou sentada chorando, e com certeza chorava porque o seu filho chorava, e ela não queria ir até ele, porque sabia que ele ia morrer. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Talvez você está vivendo isso, muito tempo esperando algo acontecer, provisão emocional chegar, chorando. E você está dizendo assim: ninguém está me vendo, ninguém está cuidando de mim, ninguém se importa com minhas necessidades, olha o que eu estou vivendo. Mas hoje eu estou contando essa história porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Deus que ouviu o choro de Ismael é o Deus que ouve o meu choro e o seu choro. E Deus está dizendo: o que eu fiz por Ismael, eu faço por você. Deus ouviu o menino chorar. Quem é que disse que Deus não se preocupa com você? O choro desse menino era um choro de necessidade, de desespero, e Deus não o ignorou. Mas para pensar. Esse menino estava no deserto, distante. Sabe, se eu tirar simplesmente a minha boca do microfone e eu falar, talvez algumas pessoas que estão lá atrás não vão me escutar. E olha que eu estou perto. Agora imagina num deserto, a imensidão que é um deserto. Mas aqui nós vamos ver Deus escutando Ismael. Sabe por quê? Deus estava perto. Deus não estava longe de Ismael. Talvez você está chorando por conta de tudo que você tem vivido na paternidade, e você está dizendo: Deus não me ouve, Deus não me ouve, Deus não me ouve. E Deus está tão perto de você. Ele só está deixando você desabafar, porque vai ter uma hora em que Ele vai dizer: você acha que eu te acompanho por binóculo, meu filho? Não. Eu estou perto. Eu estou perto. Eu estou do seu lado. E Ele conhece a ferida que ninguém nunca viu. Por isso que Ele pega o abandono, Ele pega o odre vazio e Ele substitui pela presença. Ele substitui pela provisão que só Ele pode dar. E é aí que a gente chega no terceiro e último cenário, mais esperado por parte de Ismael, que não sabia, mas havia uma promessa. É o cenário da promessa. A Bíblia diz assim: Deus lhe disse: mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Do filho da escrava farei um povo. Deus disse mais uma vez a Abraão a respeito do futuro de Ismael. Ei, não pense que Deus precisa de circunstâncias favoráveis para tornar alguém grande. Talvez você diga assim: diante do que eu vivi, pastor, deixa eu te falar, diante da minha história, eu não tenho mais como viver nenhuma promessa de Deus para a minha vida. Você está enganado. Você vai ver como eu vou
acabar essa história e essa mensagem. Sabe? Quando Sara manda, juntamente com Abraão, Ismael e Agar irem embora, ela se refere para Ismael como filho da escrava, para humilhá-lo. Era dessa forma que Ismael enxergava a si mesmo, filho da escrava. Uma identidade estava sendo destruída. E a gente sabe que uma das mais importantes funções de um pai é justamente afirmar seus filhos. Somos nós como pais que olhamos a qualidade dos filhos e nós os impulsionamos. Nós declaramos sobre eles aquilo que nós cremos que é uma profecia de Deus. E aí você diz, você é inteligente, você vai chegar muito longe. Mas existem pais que fazem outra coisa. Amaldiçoam. Olham para o filho e dizem, idiota. Olham para o filho e diz, burro. Olham para o filho e diz, inútil. Talvez você ouviu isso e isso ficou impresso na sua alma. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe uma promessa de Deus sobre sua vida. Hoje Deus vai arrancar esse estigma de você. Da mesma forma que Ele fez com Ismael, que era conhecido como filho da escrava. Sabe por quê? A afirmação do céu para você é... Deus olhou para Abraão e disse, o filho da escrava é seu descendente. E existe uma promessa sobre a vida dele. Eu não sei como as pessoas te chamaram, seu pai, ou alguma figura de liderança, mas eu sei o que Deus diz sobre você. Meu descendente, minha descendente. Vou melhorar. Meu filho, minha filha. Sabe por quê? Por mais maldição que você tenha ouvido, eu posso te garantir que o que vai prevalecer na sua vida são as bênçãos que saíram do coração do Pai para você. Não são as palavras contrárias, não. São as palavras abençoadoras. Sabe, porque Deus exerce a sua paternidade sobre a nossa vida. Aleluia. Ele é presente. Ele é o Pai que olhou para mim e para você antes de termos sido formados. Ah, meu Deus. Antes de termos ouvido dos nossos próprios pais terrenos, qualquer uma palavra, ele já olhava e dizia, filho, eu te amo. Ele já olhava e dizia, filha, eu te amo. Ele já ouvia seu choro. Ele já entendia. Ele estava lá para ajudar você. Eu quero que você saiba que a promessa de Deus é tudo que a gente precisa, gente. Ismael tinha uma promessa, o problema é que ele não tinha ouvido. Mas antes que ele soubesse do deserto que ia passar, Deus já tinha dito, vou fazer dele um povo, ele é meu descendente. Durante o deserto que ele estava passando, a Bíblia vai dizer que quando ele achava que ia morrer, que Agar ia morrer, a Bíblia diz que o anjo chega para dizer para Agar, levanta o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E depois do deserto, a Bíblia diz que Deus estava com o menino, que ele cresceu, ele viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Tem um detalhe aqui. Para esse menino se tornar flecheiro. Flecheiro era uma atividade que mulher não ensinava a filho. Não foi Agar, foi Deus.
Obviamente, Deus deve ter usado algumas figuras que se levantaram na vida de Ismael para que ele pudesse se tornar quem Deus queria que ele se tornasse. O Pai do céu agiu na ausência do pai terreno. E Deus supre na vida de Ismael o que faltava na vida dele. É isso que Deus faz. Hoje eu quero te dizer que você vai crescer no deserto. Talvez você viveu partes desses cenários do abandono, de um ódio vazio, mas calma, tem a promessa. Você vai crescer no deserto, você vai se tornar forte, habilidoso, habilidosa, cheia de recursos, e você vai ser um grande povo. Deus honrou a vida de Ismael e Deus cuidou dele. Mas eu disse que ia fechar essa mensagem com uma história. Essa mensagem, para quem não sabe, é a história de Talita, a minha esposa. Ela vai pregar lá no Brasil agora, de 5 e de 7:30 da noite. Minha sogrinha está aqui, que é uma mulher extraordinária. Muitas vezes foi mãe e pai ao mesmo tempo. Criou 4 mulheres e um homem. E é homem de verdade. E é pastor hoje. Mas a história de Talita tinha tudo para dar errado. Um pai que abandonou, que deixou. E na hora que haveria a transferência, ela teve um padrasto que foi maravilhoso. Ele morre. Teve um tio que foi sensacional. Ele morre. E teve outras rejeições. Mas um dia, ela entendeu que tinha um pai que nunca iria abandoná-la. Que mesmo com ódio e vazio, ela tinha uma fonte. Porque ela tinha uma promessa. E aquela garotinha que tinha tudo para não ter voz, para ficar no seu lugar, entendeu que o deserto era o lugar de conhecer mais ainda o Pai dela. E hoje, o Pai fez ela ter uma influência no mundo todo. Milhões de pessoas têm sido curadas e tocadas, porque um dia ela se deixou ser curada. E hoje ela tem sido usada por Deus como bálsamo para tantas pessoas. Talvez você está aqui dizendo assim: minha história acaba por aqui. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu só estou sobrevivendo. Não. Você não vai sobreviver. Você vai viver de forma abundante. Tudo que Deus tem para a sua vida. Porque tem um Pai que não te vê de binóculo. Ele está lá, do seu lado, te amando. E só te preparando para, sabe por quê? Cumprir a promessa. Eu sinto, talvez tem pessoas aqui que já ouviram muitas histórias sobre paternidade, mas até o dia de hoje você está preso, presa.
Até o dia de hoje, você está com a ferida aberta. Não, hoje Deus vai curar a ferida. Vai ficar só a cicatriz, porque sua cicatriz vai ser o seu testemunho. Hoje Thalita prega sobre identidade, gente. A paternidade a ausência de paternidade é uma tentativa do diabo destruir identidade. Hoje Thalita prega sobre identidade. Hoje ela diz: eu tenho um pai. Mas não é só ela, eu e você também podemos declarar essa verdade. Eu tenho um pai.